Retrospectiva Policial. Apresentação Gessimar Gomes. Rádio Globo. Meu amigo ouvinte, agora 9h33, ainda repercutindo a morte do ex-craque Sócrates, um dos principais atletas da história do futebol brasileiro e também do futebol mundial. Vamos conversar agora também com o também cronista esportivo Ricardo Trujillo, apresentador do programa Panorama Esportivo, nas noites de segunda-feira aqui na Rádio Globo 1380. Bom dia, Ricardo Trujillo, como vai? Bom dia, Gessimar, bom dia, ouvintes do Retrospectiva Policial, um bom domingo a todos. Um amanheceu triste, né, para os corintianos e principalmente para aqueles que acompanham e que gostam do bom futebol, com essa notícia triste aí do passamento do ex-jogador Sócrates. Bom dia, Gessimar. Bom dia, Ricardo. Bom, eu começo fazendo a mesma pergunta que eu fiz anteriormente para o Sérgio Jorge. Sim. Há pouco, né, ele concedeu entrevista ao vivo aqui para o nosso programa. Eu queria também saber a sua opinião sobre o jogo de hoje. Será que tipo de influência a morte do Sócrates terá no jogo do Corinthians e Palmeiras hoje, praticamente a final do Brasileirão, Ricardo Trujillo? Olha, Gessimar, acredito que dentro de campo isso não pode ser, não acredito que vai ser levado muito em consideração. Existe, claro, esse sentimento, né, de tristeza por parte da torcida, do tudo que envolve o Corinthians, né, pela morte, pelo falecimento do Dr. Sócrates, mas se a gente for levar em conta o atual elenco, os jogadores que estão aí para entrar em campo, poucos tiveram contato com o Sócrates, né, até pela questão de épocas bem diferentes que jogaram, né? O Sócrates marcou época no Corinthians na década de 80, então acredito que nenhum deles tenha visto o Dr. Sócrates jogar. Então, para dentro de campo, no jogo em si, não acredito que tenha muita influência. É claro que serão prestadas as homenagens e o jogador, como é um ser humano, ele pode sentir alguma coisa nesse sentido, mas você pode ter certeza que quando a bola rolar, eles estarão concentrados, não só corintianos, mas palmeirenses, todos aqueles que gostam do futebol vão estar concentrados para a partida em si. Ricardo Trujillo, principalmente para as pessoas mais jovens que estão nos ouvindo, o que o Sócrates representou para o nosso futebol? Olha, além do aspecto em si do futebol, pela genialidade que ele demonstrava dentro de campo, provavelmente eu ouvi só apenas um trecho da participação do professor Sérgio Jorge. Um grande abraço para o Sérgio Jorge, o mestre dos mestres, né? E o Sócrates não só representou essa genialidade dentro de campo, um futebol diferenciado, mas também essa inteligência que ele tinha, essa genialidade que ele tinha dentro de campo, ele também transferiu para fora das quatro linhas, que foi um momento político importante que o Brasil atravessou, né? Ele teve participação nas diretas já, que foi um momento fundamental, né, para a solidificação da democracia, não só com algumas mudanças dentro do futebol, mas também principalmente no país, né, porque a gente não pode se esquecer, o futebol faz parte hoje do dia a dia de muita gente, mas a gente tem que também pensar na questão como um país. E o Sócrates representou isso, ele conseguiu fazer essa transição muito bem entre o esporte e também a vida do dia a dia do cidadão, a vida política. Ele abriu os olhos do cidadão para coisas também mais importantes, que também tem o futebol, mas também tem as outras situações. Ok, Ricardo Trujillo, nós agradecemos a sua participação, a sua entrevista aqui ao programa Retrospectiva Policial. Se fosse possível a gente conversava mais, mas o nosso tempo aqui é restrito. Um abraço para você, parabéns pelo seu programa nas noites de segunda-feira aqui, o Panorama Esportivo. Nós sempre acompanhamos e também recomendamos. Uma excelente programação. Obrigado, viu, Ricardo? Eu é que agradeço, Germar, pela oportunidade de a gente estar podendo bater um papo aí mesmo, que rapidamente. E só para deixar essa última situação do Sócrates, uma coisa que a gente não consegue entender, né? Uma pessoa, como eu disse, acima da média dentro do futebol, uma pessoa muito inteligente, médico, agora se deixou levar pelo vício da bebida e também pelo álcool, uma coisa... e um médico, né? Uma coisa que às vezes a gente não consegue entender. Mas tá aí, fica esse recado e os sentimentos para os familiares do Dr. Sócrates. Um abraço, Gessimar, bom domingo. Obrigado, Ricardo Trujillo. Um abraço para você, um excelente domingo para você, para toda a sua família e também para a equipe do Panorama Esportivo. Bom, a gente gostaria de repercutir mais esse assunto, né? Mas, infelizmente, nosso tempo é restrito. Temos aqui ainda a apresentação do noticiário da semana, dos embalos de sábado à noite. E é isso aí, né?
desaparecimento de um gênio, né? O desaparecimento de um dos principais craques, dos principais jogadores de futebol da nossa história. Fez parte, conforme o Sérgio lembrou, o Ricardo também, da seleção brasileira, né? Um extraordinário atleta, jogador. E era um craque mesmo, né? E deixou a vida para se transformar em saudade. Agora 9h41, um intervalinho, e daqui a pouco os embalos de sábado à noite. E ainda hoje vamos falar com o nosso amigo Oswaldo, diretor do restaurante Sabor Estilo, sobre o cardápio desse domingão lá do Sabor Estilo, que está uma delícia, hein? Daqui a pouquinho aqui no Retrospectiva Policial. Retrospectiva Policial. Apresentação Gessimar Gomes. Rádio Globo.